Prefeita, eu tenho um questionamento até novo, digamos assim, porque hoje é, foi feito o decreto, né, reajustando o valor da passagem de ônibus, né, da passagem do transporte coletivo aqui de Livramento. Já havia acontecido no início do ano, né, no fim do ano passado, início do ano, é, com um valor, se não me engano, de R$ 3 com 20, não, 20. 13,50, e depois reduziu para 20, alguma coisa assim, e agora, novamente, agora 13,30, né? O que justifica para a senhora, né, esse reajuste e para aqueles usuários, né? Eu, como já fui usuário há bastante tempo, a principal reclamação, pelo que a gente acompanhou pelas redes sociais, é a questão da qualidade dos ônibus, né? Se existe alguma possível mudança com esse reajuste. Olha, vou te dizer que assim, eu poderia resumir todo esse processo da tarifa como uma absoluta esclerose legislativa. Né? Nós começamos o ano com 13,50, chamamos as empresas e conversamos, estava tudo tranquilo, quando a gente viu, fomos pegos de surpresa por um entendimento, voltou para R$ 3, as empresas, elas, desde o início, o cálculo que foi apresentado, a tarifa hoje, se fosse fazer frente a todos os custos, até porque tudo, absolutamente tudo nesta pandemia subiu, e eu nem estou falando só de óleo, diesel, eu estou falando de peças, estou falando de pneus, estou falando de toda uma cadeia que sustenta a manutenção dos ônibus, por exemplo. Então, tudo isso, se nós fôssemos colocar, e se foi colocado na ponta do lápis, como a gente diz, a tarifa beiraria R$ 4. Então, tanto é que lá, quando se criou a tarifa dos 13,50, já se falava numa tarifa de 13,80. Então, isso tudo fruto de muita conversa, de muito diálogo, mas, obviamente, só retornamos ao status quo que estávamos no início do ano, que era 13,20, agora com um reajuste na real de 10 centavos, porque, né, ao longo desse período tudo só aumentou, e, obviamente, corremos o risco da cessação dos serviços por absoluta incapacidade das empresas manterem a prestação do serviço, não só pela questão dos custos do serviço, mas até mesmo por algo que a gente não fala, que a gente muitas vezes não debate, mas que é a questão das gratuidades, que isso é um peso considerável dentro das empresas, hoje não é suportado por ninguém, é suportado apenas pelas empresas, então tudo isso acaba que gera um impacto que foi absolutamente necessário. Obviamente, como usuário, nós lamentamos, mas ao mesmo tempo tivemos que sopesar. Podemos lamentar, podemos. Obviamente, as empresas queriam um preço bem maior. Não foi uma negociação fácil, foi uma negociação, a segunda negociação, né? Porque já tínhamos feito uma no início do ano. Fomos compelidos a fazer novamente a negociação, até que se possa, e já tramita também, antes que tu me pergunte, até que se possa dar o start no processo da licitação do transporte coletivo, que há os céticos que acreditam que isso não vai acontecer, mas como eu já estou acostumada com o ceticismo e, ao mesmo tempo, contrariar as expectativas, eu diria que é algo que, sim, está tramitando. Esse, sim, um processo talvez um dos mais complexos, porque envolve todo um estudo tarifário, envolve todo um estudo viário, porque é uma mudança total de paradigmas de prestação de serviço do transporte público. Esse sim um pouco mais demorado, infelizmente, mas sim, ele já está sendo tratado a todo vapor, pode-se dizer assim, mas e até lá que se chegue, até que se consiga chegar a este panorama, talvez ideal, de uma licitação, de uma empresa aí com uma tarifa, que obviamente não vai ficar em R$ 3, porque é algo que nós precisamos pensar desde agora. Eu acredito que todos vocês saibam que um ônibus novo, ar-condicionado, acessibilidade, enfim, todos aqueles requisitos que nós queremos e merecemos, isso com as gratuidades, isso não vai custar R$ 3, Perfeito. Vai custar mais. Então, é um enfrentamento complicado que tem que ser feito. Infelizmente, nós não tínhamos como sonegar esse aumento, nós não tínhamos como ignorar isso, sob pena de nós não termos a prestação do serviço, porque realmente é absolutamente impossível a manutenção do serviço com uma tarifa de R$ 3 no momento pandêmico, com tudo aumentando, óleo diesel aumentando todos os dias.
Agora, embora a senhora considere que isso é um valor justo, e do ponto de vista do empresário, do proprietário, quem somos nós para discutir a planilha de custos deles, né? Levando em consideração o valor do diesel, o valor do pneu, a folha de pagamento, etc. e tal. Mas o usuário, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E o usuário quer a contrapartida. Talvez o usuário aceite pagar os R$13,10, 20, 30, 50, talvez ele aceite pagar R$8 a tarifa, mas ele quer a contrapartida. E o usuário, ele vê por vezes as negociações, elas acabam indo e voltando, agora sobe para R$13,30, mas qual é a contrapartida prometida para o usuário? Porque, ao que parece, a tarifa vai aos R$13,30, para que se possa manter o serviço, como a senhora bem disse, sob pena de que ele pudesse cessar temporariamente. Ok, o usuário vai aceitar pagar os R$13,30 porque ele não vai ter outra alternativa. Mas qual é a contrapartida prometida pelas empresas ao município para ser entregue aos usuários? Os mesmos ônibus que por vezes param, que o usuário precisa esperar para pegar um outro veículo, porque ele chega atrasado no trabalho, a parada de ônibus que não existe, ele tem que esperar lá no sol, na chuva, no inverno, no frio, na geada, quem sai de manhã casa cedo. Porque me parece que, ao usuário, a contrapartida, ela praticamente não existe, né? Apenas o levar de um ponto ao outro. E só. Ficou acertada alguma contrapartida? Na realidade, Cleiser, a questão da contrapartida não é bem uma contrapartida, é simplesmente o cumprimento das cláusulas contratuais, né? Existe um contrato que rege... não cumprem, né? Existe um contrato que rege essas relações, né? E, ao mesmo tempo, no descumprimento e na denúncia dos descumprimentos, todas as informações são verificadas, checadas e, obviamente, entrou na mesa de discussão, como eu digo, a questão das condições dos ônibus, sobretudo essa questão das condições que estraga, fica um tempão esperando, aquele ônibus não vem, tudo isso foi trazido para a mesa. Uma das razões foi essa questão tarifária, então a gente, digamos assim, ficou... Não posso dizer acertado, porque isso já tem previsão contratual. Então, e o contrato ele permanece íntegro, não houve alteração contratual, houve apenas uma mudança de tarifa, não é? Que não havia reajuste nos últimos 3 anos, se não me falha a memória. Há 3 anos não se tinha um reajuste, isso talvez seja um outro problema que também foi trazido, porque na medida em que tu passa 3 anos sem um reajuste, é óbvio que quando tu vai reajustar, o reajuste que poderia ser de 10 centavos é de 30 centavos, 40, 50, 60, R$1. Então, isso tudo isso tudo foi uma grande... Porque, Cleiser, tu deve imaginar, agora, nesse início de governo, todos os problemas do transporte coletivo, eles vieram para a mesa ao mesmo tempo. Nós tínhamos que tratar de tarifa, mas acabou se tratando de absolutamente tudo, uma coisa atropelando a outra, porque há 3 anos eu não isso, porque as gratuidades aquilo, porque os 60 anos aquilo, e eu tentando dizer, não, senhores, só um pouquinho, um problema por vez, nós temos que resolver a questão tarifária, vocês querem R$4, eles queriam 4,20, só para vocês terem uma ideia. Aí eu digo, não, só um pouquinho, aí não é por aí, né? Apesar, como tu disseste, apesar do cálculo poder chegar em 4,20, 4,30, nós temos que ter o olhar também do usuário que tem o seu salário há muito tempo sem um reajuste, que tem o seu dia a dia movido pela questão do transporte público. Então, é digamos assim, um balanço. E ficou conversado na mesa de que nós teríamos uma melhoria da prestação do serviço. Mas, volto a dizer, não havia como nós pactuarmos algo que já está pactuado, porque isso já existe previsão contratual e é uma mera questão de fiscalização, que foi um outro problema, porque nós temos feito muito junto com a Secretaria de Trânsito a questão das fiscalizações, muitas advertências, muitas notificações às empresas para que melhorem não só a sua prestação de serviço, mas as próprias condições dos veículos, né? Tivemos ao longo dessas fiscalizações situações desde 2019, sem uma fiscalização dos veículos. Então, tudo isso está sendo agora, já faz 2 meses, pelo menos, que já está sendo feito, já está sendo feita uma cobrança em cima das empresas. Então, agora torcer, não vou dizer torcer, porque torcida não é o caso, mas é esperar, sim, que cada um cumpra a sua parte, sobretudo as empresas naquilo que foi conversado ao longo dessa mesa, que foi uma mesa difícil, posso ter garantido.